Olá, homens e mulheres da minha vida, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem e já comece assistindo esse vídeo, deixando aí o seu joinha e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Por que que eu tomei decisões na minha vida que eu não me arrependi? Uma delas foi a minha separação do meu esposo, pai dos meus 2 filhos. Eu era uma mulher, como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, que eu sempre fui uma mulher raiz, aquela mulher que sempre cuidou de casa, que cuidou de filho, que trabalhou fora para auxiliar e tudo quanto. Só que eu me sentia uma verdadeira porcaria. Eu me sentia ninguém, porque tudo que eu fazia não estava bom, tudo que eu oferecia não era legal, tudo que eu me doava não tinha valor. Não que eu queria ser exaltada como uma santa, mas eu queria ser pelo menos respeitada. E eu não era respeitada. Então eu vivi isso durante vários anos. Então toda vez que eu fazia algo que eu achava que era magnífico, aquilo era ignorado. Quantas vezes que eu chegava em casa cansada do trabalho, da luta diária, e eu fazia aquela janta especial, na minha cabeça era especial, a minha intenção era que fosse uma comida especial, e a pessoa chegava em casa, olhava para as panelas e simplesmente desdenhava aquilo que eu tinha feito com tanto trabalho e falava que não ia comer porque não estava afim ou porque a mãe tinha convidado para comer na casa dela ou qualquer outra coisa, ou um amigo tinha convidado para tomar uma cerveja e a pessoa simplesmente me largava com as panelas ali cheias de comida e ia comer fora e me deixava sozinha com as crianças em casa. Então toda vez que isso acontecia me deixava simplesmente muito arrasada. Muitas vezes eu chorava e chorava e chorava e achava que isso era o fim, mas eu não tinha reação, eu não tinha forças, eu tinha muita imaturidade. Eu era uma jovem muito imatura em relação a isso. E a única reação que eu tinha era tristeza e choro. E se eu questionasse, eu era taxada como a ciumenta, como a chata, como aquela pessoa que não tinha segurança e que estava tudo bem, que era normal isso acontecer. Porém, era algo que não acontecia esporadicamente, isso era uma coisa muito comum, eu ser deixada para trás e a pessoa ir fazer outras coisas e não me incluir. Exemplos também, frequentar lugares onde eu não gostava, por exemplo, barzinhos onde existia muitas pessoas bebendo, pessoas jogando sinuca, pessoas fazendo coisas que não fui criada dessa forma. Então isso me deixava muito constrangida, então eu nunca podia participar, porque não era algo, meu caderno que caiu, por isso fez esse barulho. Então não era algo que fazia parte da minha vida, da minha rotina. Então eu não gostava disso. E aí eu acabava sempre ficando em casa com as crianças e sempre me ocupando dos afazeres domésticos. E toda vez que a pessoa chegava em casa, eu me achava no direito de cobrar atenção, de cobrar várias coisas, e eu era sempre taxada como a mulher chata, a mulher insuportável, a mulher que só sabia cobrar, e isso é muito desagradável. Então, assim, o tempo foi passando, essa situação foi piorando, enfim, nossa, era muito complicado para mim. Então tudo isso foi me deixando, foi me matando aos poucos e eu não percebia. Quando eu cheguei no nível de maturidade, digamos, eu percebi que eu estava vivendo na contramão da vida com uma pessoa, porque tudo era o oposto, tudo que eu achava que era para somar, que era para aproximar, aquilo servia para destruir. E sem contar que quando eu andava pela vizinhança ou quando eu me encontrava com familiares mesmo, eu era eu era zoada, não sei falar bem a palavra, mas enfim, eu era taxada como a mulher ciumenta, eu era taxada como a mulher chata, e na verdade eu não era nada disso. Eu simplesmente queria ter uma vida normal e eu não conseguia ter essa vida normal. E sempre eu era a pessoa mais irritante que tinha. Então, assim, as pessoas não me davam ouvido. Então, com isso, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a lidar com o silêncio, por exemplo. Às vezes estavam ali a família toda conversando, se comunicando, e às vezes eu queria me expressar de alguma forma, dar a minha opinião, e minha fala sempre era cortada. A única coisa que eu servia, na verdade, era para estar ali junto com a família, cuidando de crianças, né? Porque era uma família grande, então tinha muitas crianças, eu tinha os meus. Então eu sempre estava envolvido no meio das crianças, porque
eu sempre fui cortada, minha voz nunca era ouvida. Então ali eu aprendi o poder do silêncio. Então isso foi me deixando ficar. Eu fui aprendendo, fui criando mecanismos sem instrução nenhuma a me auto me defender, a me auto me conhecer. E uma das coisas que para mim era extremamente aliado a mim era o silêncio. Então, em todos esses momentos, a única coisa que eu conseguia ter muita familiaridade, que eu conseguia, que eu aprendi sem querer, foi a dar valor ao silêncio. Então, assim, foi o meu companheiro durante 19 anos, o silêncio, as lágrimas. E só que isso me fez crescer, isso me fez amadurecer, isso me fez eu entender quem eu realmente sou, quem eu realmente gostaria que as pessoas me respeitassem. Então, assim, as pessoas elas não tinham respeito por mim, porque eu era permissiva demais, eu aceitava tudo. Tudo para mim eu aceitava porque eu lutava para que eu tivesse aquele casamento que foi pregado para mim, que uma mulher ela tem que casar e tem que viver o resto da vida com uma pessoa. Então foi isso que eu aprendi, era isso que eu cultivava e era por isso que eu lutava. Só que o silêncio ele foi me mostrando outras coisas, ele foi me mostrando que não é assim que a gente tem que viver. Isso eu falo tanto para o homem quanto para a mulher. Se você não tem valor nenhum, se você é abafado o tempo todo, se você não pode se expressar, se você não pode ser quem você realmente é, você tem que viver uma fantasia, você tem que usar uma máscara, onde você não pode rir, onde você não pode se expressar. Eu lembro que quando eu ria, que eu achava alguma coisa engraçada, ele falava assim: para de rir desse jeito, é deselegante. Mas enquanto eles davam gargalhadas, que até lá no outro estado escutava. E era normal, mas eu não podia. Eu tinha que ser aquela pessoa muda, cega, surda, completamente. Nada eu podia fazer. Então o tempo foi passando, o silêncio foi me ensinando, as lutas foram me ensinando. E eu sempre trabalhando bastante, sempre fazendo tudo para que tudo desse certo. Mas eu não tinha tanta sabedoria, né? Eu não tinha experiência de vida, porque como eu casei muito jovem no interior, você não tem experiência, então você vai aprendendo nas marteladas que a vida vai te dando, que as pessoas vão lhe dando. Só que quando você aprende para sempre. Nada mais tira esse conhecimento. E uma das coisas que eu repito aqui, que foi o meu aliado, foi o silêncio. É lógico que com o passar do tempo, você se blinda de uma tal forma que é difícil que alguém bata a porta e você consiga abrir, porque você vai se blindando, então tem esse fator que de uma certa forma é negativo, porque você acaba não permitindo ter ali familiaridade, ter intimidade, ter acesso a outras pessoas. Você simplesmente meio que se blinda. Então isso é um pouco difícil, porque talvez você perde a oportunidade de ter pessoas bacanas na sua vida por medo, mas ao mesmo tempo você se protege, porque você, para poder que alguém entre na sua vida, tanto no relacionamento como no âmbito de amizade, você acaba aprendendo a analisar muito, muito, muito antes, para depois você poder admitir que alguém tenha acesso à sua vida. Então o vídeo de hoje é esse, um pouquinho da minha história para vocês, pra gente criar essa intimidade e vocês se inscreverem no meu canal, porque eu amo vocês e só por isso vocês já têm que se inscrever. Eu amo vocês, então vocês se inscrevam aí. Homens e mulheres da minha vida, até o próximo vídeo e um beijo no coração de vocês.